O poder latente da alma. Vatmanei. Título original em inglês: The Latent Power of the Soul. Comentários dos editores. Edição brasileira, editora dos clássicos. Muito se fala hoje sobre guerra espiritual. Há, no entanto, uma ênfase desequilibrada no assunto, pois nada é dito sobre o poder inato da alma do homem. Nesta preciosa obra, veremos que uma das grandes estratégias do adversário é levar os homens a liberar o poder latente da alma. Esse é um dos seus mais fortes e eficazes instrumentos para falsificar a obra de Deus, enganar os homens, iludir os cristãos e preparar o mundo para o recebimento do anticristo, muitas manifestações da alma sendo consideradas como obra de Deus. De fato, como alerta o autor, a situação hoje é perigosa. Por essa razão, esta mensagem é uma poderosa advertência profética sobre os sutis perigos com respeito ao especial relacionamento, nos últimos dias, entre a alma do homem e Satanás. Tendo sido publicado pela primeira vez em 1988 por Edições Parousia, O Poder Latente da Alma é uma das obras mais sérias sobre a batalha espiritual dos últimos dias e uma das mais procuradas pelo público cristão brasileiro. Agora, em sua versão revisada e enriquecida com notas de rodapé e apêndices de A.W. Tozer, Como Provar os Espíritos, e D. M. Panton, Testes para o Sobrenatural, artigo este acrescido de uma carta de Margaret Barber, é, com certeza, uma indispensável ferramenta para pastores, líderes e cristãos que buscam uma vida séria com Deus. Uma vez que o alimento sólido é para os maduros, Hebreus 5,14, provavelmente somente aqueles que têm avançado da superfície da vida espiritual para o estágio da vida cristã mais profunda poderão tocar na realidade espiritual dessa mensagem. Diante desse desafio, somos encorajados a ir ao Senhor e humildemente pedir sua iluminação enquanto meditamos no que o autor nos apresenta. Com temor e tremor daquele que está no trono. Os editores. Alfenas, outubro de 2000. O poder latente da alma. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, e mercadorias de cavalos, de carros, de corpos e de almas de homens. Apocalipse 18, 11 a 13. Por favor, observe que aqui nesta passagem, a lista de mercadorias começa com ouro e prata, cavalos e carros e todos os artigos naturais que podem ser comerciados. Escravos sempre puderam ser comerciados ou trocados, porém, isto é um comércio com corpos humanos. Mas, além disso, existe um mercado de almas de homens como mercadoria. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão tornou-se espírito vivificante. Mas não é primeiro espírito. 46. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas. No decorrer dos 2 últimos anos eu tenho sentido intensamente a necessidade de dar uma mensagem conforme será dada agora. Ela é tanto complexa quanto profunda. Para aquele que fala não será fácil, nem para os que ouvem entender. Por esta razão não inseri esta mensagem na terceira parte de O Homem Espiritual. Todavia, sempre tive o sentimento de entregá-la, especialmente após ter lido vários livros e revistas e ter tido contato até certo ponto com pessoas deste mundo. Eu sinto quão preciosa é a mensagem que tivemos o privilégio de conhecer. Em vista da situação e tendência atual da Igreja como também do mundo, somos constrangidos a compartilhar o que nos é dado. De outro modo estaremos escondendo a lâmpada debaixo do alqueire. O que vou ao entendimento comum, a alma é a nossa personalidade. Quando o espírito e o corpo humanos, temos ambos, espírito e corpo. Mas nossa característica não é nem o espírito nem o corpo, mas a alma. Temos uma alma vivente. Por 310, Gênesis 46, 27. Aqueles que receberam a palavra de Pedro no dia de Pentecostes foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, Atos 2, 41. De modo que, a alma representa a nossa personalidade, pela qual faz de nós homens. Quais são as várias funções do espírito, alma e corpo? Tal explicação foi dada na primeira parte do O Homem Espiritual, o qual continha uma explanação para o espírito, alma e corpo nas notas suplementares. Na história da criação do homem, lemos que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, desta maneira seu corpo foi formado, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, ou espírito de vida. Assim seu espírito veio de Deus,
e o homem tornou-se alma vivente. O Espírito, vivificando seu corpo, fez do homem uma alma vivente, uma pessoa consciente de si mesma. A alma era o ponto de encontro, o lugar de união, mantinha seu relacionamento com o mundo exterior dos sentidos e podia influenciá-lo, ou ser influenciada por ele. Através do Espírito ele mantinha relacionamento com o mundo espiritual e com o Espírito de Deus, de onde tinha sua origem e podia ser recipiente e ministro de sua vida e poder. Permanecendo, portanto, o meio caminho entre dois mundos, e pertencendo a ambos, a alma tinha o poder de autodeterminação, de escolher ou recusar os objetos que a rodeavam e com os quais mantinha relacionamento. Na constituição destas três partes da natureza do homem, o espírito era o mais elevado, por ligá-lo com o divino, o corpo era o inferior pela ligação com o que é sensível e animal, entre eles permanecia a alma, agir um sobre o outro. Seu trabalho, como poder central, era mantê-los em seu devido relacionamento, conservar o corpo, como inferior, sujeito ao espírito. A própria alma devia receber do Espírito Divino, através do Espírito, o que lhe faltava ao Espírito. Aquilo que nos dá consciência de Deus e nos relaciona com Ele. O que é o corpo? Aquilo que nos leva a estar relacionados com o mundo dos seus próprios seres. O corpo nos leva a sentir o mundo, assim como ver as coisas do mundo, o sentimento do frio ou quente e assim por diante. O que agora é um problema muito importante. Muitos consideram este assunto do espírito, há uma relevância para nossa obra e batalha espiritual. Nossa tendência é comparar-nos como sendo quase iguais a Adão antes da queda. Supomos que, sendo seres humanos da mesma forma que Adão, lado é verdade que não podemos fazer o que Adão podia, e também, b, que aquilo que não podemos fazer Adão podia. Infelizmente não reconhecemos quão capaz Adão era, realmente, antes da sua queda. A autoridade e destreza física de Adão criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis 1, 27 a 28. Tenham domínio sobre a terra, diz Deus. Amigos, vocês já pensaram na imensidão da terra? Suponhamos que um patrão solicite ao seu servo para administrar 2 casas. Ele faz a designação baseado na habilidade do servo para cuidar delas. Servo algum é capaz de administrar todas as casas localizadas numa rua, pois não pode fazer além da sua habilidade. Um patrão duro pode exigir do seu servo mais do que sua obrigação requer, mas nunca exigirá que seu servo se comprometa a realizar algo acima da sua capacidade. Deus pediria então que Adão fizesse algo fora da sua capacidade. Portanto, podemos concluir que se Adão era capaz de governar a terra, suas habilidades certamente eram superiores às nossas hoje. Ele tinha poder, habilidade e perícia. Todas estas habilidades ele recebeu do Criador. Embora não possamos taxar o poder de Adão como sendo 1 bilhão de vezes acima do nosso, podemos, não obstante, e com segurança, supor ser 1 milhão de vezes acima do nosso. De outra forma ele não seria capaz de realizar as costas. Como poderíamos então governar a terra? Todavia, Adão não somente governou a terra, como também teve domínio sobre os peixes do mar, os pássaros. Fazer nada. Exige-se chefia e trabalho. Vendo isso, devemos reconhecer o poder superior que Adão de fato possuía. Ele excede em muito a nossa situação atual. Mas você pensa que esta compreensão é algo novo. Na verdade, este é o ensinamento da Bíblia. Antes da sua queda, Adão tinha tal força que nunca se sentia cansado depois de trabalhar. Só depois da queda foi que Deus lhe disse: do suor do teu rosto comerás o teu pão. O poder intelectual e a memória de Adão. A terra formou o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Gênesis 2:19. Meus amigos, não é isto maravilhoso? Suponhamos que você pegasse um dicionário e lesse os nomes de todos os animais, você não confessaria não poder reconhecer nem memorizar todos eles. Entretanto, Adão deu nomes a todos os pássaros e animais. Quão inteligente ele deve ter sido! Aqueles dentre nós que não são tão brilhantes, sem dúvida abandonariam rapidamente o estudo da zoologia, logo que vissem sua incapacidade para memorizar todos os detalhes.
deles. Por isso sabemos quão rico e perfeito era o poder racional de Adão. O poder administrativo de Adão do Éden, para lavrá-lo e guardar. Gênesis 2:15. Examinando como Adão governava a terra, vamos meditar um pouco nas coisas que Deus lhe encarregou de fazer. Deus ordenou que ele lavrasse o jardim do Éden. Isto precisava ser feito sistematicamente. De que tamanho era o jardim? Gênesis 2:10-14 menciona: todos eles fluíam do Éden e se dividiam em 4 regiões pluviais. Você pode imaginar quão grande era o jardim. Quão grande devia ser a força de Adão, para ser encarregado de lavrar uma terra que era cercada por 4 rios. Ele não devia apenas lavrá-la, mas também guardá-la, guardar o jardim para não ser invadido pelo inimigo. Portanto, o poder que Adão tinha naquele tempo deve ter sido tremendo. Ele deve ter sido um homem com habilidades assombrosas. Todos os seus poderes estavam inerentes na sua alma vivente. Podemos considerar o poder de Adão como sendo sobrenatural e miraculoso, mas no tocante a Adão, estas habilidades não eram miraculosas e sim humanas, não sobrenaturais, mas naturais. Adão usou todos os seus poderes, botou seu poder. Pois logo depois de ser criado por Deus, e mais que pudesse, o inimigo usou para seduzir Eva. O que o inimigo prometeu a ela? Foi isto: no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 35, ser igual a Deus, foi a promessa do inimigo. Ele disse a Eva que, a despeito do poder que ela já possuía, ainda havia entre ela e Deus um grande abismo. Mas se comesse desse fruto, ela teria autoridade. O poder que Deus deu a Adão. Investigando desse modo, não estamos de modo algum sendo desordenadamente curiosos, só desejamos conhecer o que Deus deu a Adão. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. As palavras imagem e semelhança podem parecer iguais no significado e daí repetitivas. Mas no hebraico a palavra imagem não indica semelhança física, antes denota semelhança moral ou espiritual. Alguém expressou assim: transformado na semelhança, isto é, ser conformado a uma semelhança. O propósito de Deus ao criar o homem é para que este seja transformado segundo sua imagem. Deus queria que Adão fosse como ele. O diabo disse: sereis como Deus, mas a intenção original de Deus era que Adão fosse transformado para se tornar como ele. Disso concluímos que antes da queda, Adão tinha nele o poder de tornar-se como Deus. Ele possuía uma habilidade oculta que lhe tornava possível tornar-se como Deus. Ele já era como ele na aparência externa, mas Deus lhe tinha ordenado que fosse como ele moralmente. Uso a palavra moralmente para indicar aquilo que está acima do material, e não aquilo que aponta para a boa conduta do homem. Assim nos é mostrado quanta perda sofreu a humanidade através da queda. A extensão do Adão é uma alma. Seu espírito e corpo estão unidos em sua alma. Aquele poder extraordinário que mencionamos está presente na alma de Adão. Em outras palavras, a alma vivente, que é resultante da união do espírito e do corpo, possui um poder sobrenatural incalculável. Agora, isto não significa que não haja mais tal poder, apenas indica que, embora a estabilidade ainda esteja no homem, ela está, contudo, congelada à carne. A carne engloba o ser total e o subjuga. Originalmente o homem era uma alma vivente. Agora, tendo caído, ele se torna carne. Sua alma fora destinada a se submeter ao controle do espírito, agora ela está sujeita ao do homem, porque ele também é carne. Gênesis 6:3. Ao mencionar o homem aqui, por conseguinte, está registrado na Bíblia que toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra, unção, representando em tipo o Santo Espírito. Êxodo 30:32, e mais, pelas obras da lei não será justificada nenhuma carne em sua presença. Romanos 3:20. Por que enfatizo isso de forma demorada? Em Apocalipse 18 são mencionadas coisas que deverão ocorrer nos últimos dias. Eu mostrei bem no início, mas, por que a alma do homem é tratada como uma mercadoria? Por que Satanás e seu fantoche, o Anticristo, deseja usar a alma humana como um instrumento para suas atividades no fim dessa era? Quando Adão caiu no jardim do Éden, seu poder foi imobilizado. Ele não perdeu esse poder totalmente, ele estava apenas enterrado dentro dele.
Geração sucedeu geração e o resultado foi que, a estabilidade inicial de Adão tornou-se uma força latente em seus descendentes. Veio a ser um tipo de poder oculto. Não está perdido para o homem, mas apenas confinado pela carne. Hoje, em toda e cada pessoa que vive na Terra, repousa este poder adâmico, embora esteja confinado nela e não seja capaz de se expressar livremente. A alma de Adão no princípio. Visto que a alma de hoje está sob o seco da carne, este poder está do mesmo modo confinado pela carne. A obra do diabo hoje em dia é despertar a alma do homem e liberar este poder latente em seu interior. Como uma falsificação do poder espiritual, menciono estas coisas porque precisamos ser advertidos com respeito ao relacionamento especial e habilidade especial e sobrenatural. Todavia o que ele tinha realmente não era de todo especial ou sobrenatural, ainda que assim nos pareça hoje. Adão, antes da queda, podia exercitar com facilidade, de modo completo e natural, esta habilidade, visto que ela estava contida em sua alma. Mas, após sua queda, este poder ficou confinado por seu corpo. Antes o corpo era uma ajuda para a alma poderosa de Adão, agora tenta romper esta casca carnal e liberar o poder latente na alma do homem, a fim de obter o controle sobre ele. Muitos não entendem esta estratégia e são enganados, aceitando-a como sendo de Deus. Visto sob o aspecto religioso. Todavia isto não acontece apenas no cristianismo. Os babilônios, os árabes, e os modos de instrução, jaz um princípio comum por trás de todas as aparentes diferenças, e da alma de todos os tipos de escravidão, para uma expressão mais livre. Algumas lições de instrução dadas nessas religiões visam destruir a obstrução do corpo, outras a união do corpo e da alma e outras mais o fortalecimento da alma por meio de treinamento, capacitando-a assim, a vencer o corpo. Sejam quais forem os meios, o princípio por trás de todos o poder latente na alma do homem, cuja liberação, atualmente limitada pela carne, resultará na demonstração de poder miraculoso, alcançando até mesmo a posição de um mágico, ou Buda. Provavelmente elas são informadas pelo diabo, o espírito maligno. Suas explicações podem variar, mas o princípio básico é o mesmo, a saber, o uso de meios especiais para liberar o poder da alma. Elas podem não usar como nós o termo poder da alma, porém, o fato é evidente. Por exemplo, natural está disponível a todos eles, para efetuar milagres na cura de doenças e na predição do futuro. Tome como exemplo as práticas ascéticas e os exercícios do taoísmo, ou até mesmo a forma mais simples de meditação abstrata. Tudo isso é executado segundo o princípio de subjugação do corpo sobre a alma, visando a liberação do seu poder. Não é de se admirar que muitas coisas miraculosas têm acontecido, as quais não podemos rejeitar. Ele cria na transmigração da alma, bem como no nirvana. Esse estado, segundo o dicionário Herança Americana da Língua Inglesa, é de absoluta aventura, caracterizando pela liberação do ciclo de reencarnações e conquistas, através da extinção do ego tradutor. Não tenho a mínima intenção de dissertar sobre o budismo, só quero explicar por que e como muitas maravilhas têm sido realizadas nessa religião. Existe, no budismo, um ensinamento sobre a fuga do mundo. Aqueles que aceitam o voto budista devem se abster do casamento e da comida. Não devem matar nenhuma coisa vivente. Devido às práticas ascéticas, iludem, eventualmente, alcançar a eliminação de todo alimento. Alguns monges de alto grau podem até mesmo penetrar o passado desconhecido e predizer o futuro. Eles realizam muitas maravilhas por meio da mágica budista. São capazes de profetizar coisas vindouras quando o que eles chamam de coração de sangue jorra. O empenho em todos estes tipos de abstinência e práticas ascéticas flui de com o fim de liberar o poder da sua alma. Conheço algumas pessoas mais idosas do que eu, que se ligaram ao Clube da Unidade. Elas e seus colegas membros do clube praticam a meditação abstrata e assim por diante. Eles me contam que cada verdade que penetram. Creio no que dizem, pois são capazes de serem liberados da repressão do corpo e assim, libertam o poder que Adão possuía antes da sua queda. Fundada pela Sra. Mary Baker Eddy. Ela negou a existência das doenças, do sofrimento, do pecado e da morte, embora ela já tenha morrido. Visto que, segundo seus ensinamentos, não existe tal coisa como doença, sempre que alguém estiver doente ele só precisa exercitar sua mente contra qualquer reconhecimento de dor e estará curado. Isto significa então,
que se alguém crê que não existe nenhuma doença, ele não ficará doente. Do mesmo modo, se alguém não crê no pecado, ele não pecará. A existência destas coisas, considerando-as falsas e ilusórias, descobrir-se-á que elas realmente não existem. Quando este ensinamento foi a princípio publicado, muitas, pois se isso fosse verdade, não haveria mais nenhuma necessidade deles. Aqueles médicos não puderam repudiá-la como falsa. Por conseguinte, mais e mais pessoas creem e mais médicos e cientistas famosos abraçam este ensino. Isto não é de tudo surpreendente, porque existe um reservatório de tremendo poder na alma, esperando apenas ser libertado do confinamento da carne. Visto cientificamente. Vejamos agora este assunto cientificamente. O campo da psicologia tem empreendido pesquisas sem precedentes na era moderna. O que é a psicologia? Ilogia, que significa discurso. Portanto, psicologia é a ciência na parte da alma do nosso ser. Ela se limita a esta parte, não chegando a tocar no espírito. A parapsicologia moderna começou com Franz Anton Mesmer. Sua primeira descoberta, feita em 1778, é agora conhecida. Discípulos superaram através de suas próprias descobertas, assim como o verde é derivado do azul, mas supera o azul. Alguns dos seus experimentos são quase incríveis em seus resultados oculto dentro da alma humana. Na clarividência, por exemplo, que é o poder de perceber coisas que estão fora do alcance natural dos sentidos, ou na telepatia, comunicação pelo cientificamente desconhecido ou meios inexplicáveis, como pelo exercício do poder místico, pessoas são capazes de ver, ouvir ou sentir o cheiro de coisas que estão a milhares de quilômetros. Tem-se afirmado que o mesmerismo é a rocha da qual todas as ciências mentais foram cortadas. J. Penn Lewis. Antes da época de Mesmer, a pesquisa psíquica não era uma ramificação independente da ciência, ela ocupava um lugar insignificante na ciência natural. Mas, devido a estas surpreendentes descobertas, ela veio a ser um sistema em si mesma. Desejo atrair sua atenção não ao estudo da psicologia, mas ao fato de que todos aqueles fenômenos miraculosos são obtidos através da liberação do poder latente da alma do homem, aquela capacidade que ficou oculta no homem após a queda. Por que isto é chamado de poder latente? Porque na ira. Em vez disso, este poder caiu com ele e ficou aprisionado em seu corpo. O poder estava lá, só que não podia ser manifestado. Daí o termo poder latente. Os fenômenos da nossa vida humana, tais como falar e pensar, são habilidades bastante notáveis, porém, o poder latente que está oculto no homem notáveis seriam manifestados em nossas vidas. As muitas ocorrências miraculosas que a parapsicologia moderna descobre, de modo algum atestam seu caráter sobrenatural. Uma das descobertas, que seguiram após Mesmer ter obtido o conhecimento básico das forças misteriosas latentes na constituição humana, mostrou como o movimento avançou de modo surpreendente, uma vez que a chave foi obtida. Em 1784, um aluno de Mesmer descobriu a clarividência como resultado do sono mesmérico e acidentalmente tropeçou na leitura do pensamento. J. Penn Lewis. A telepatria. Ela capacita uma pessoa a usar sua própria força psíquica para determinar o pensamento dos outros, sem a necessidade de ser informada. O hipnotismo, a neurologia e a psicometria, e outras inumeráveis descobertas, se seguiram à medida que os anos passaram. J. Penn Lewis. A hipnose é uma condição de sono artificialmente e a neurologia e psicometria é a descoberta de que a mente pode agir do lado de fora do corpo humano e de que a psicometria sensitiva pode ler o passado como um livro aberto. Depois veio uma descoberta chamada patetismo, significando uma condição peculiar produzida pela vontade, em que o sujeito pode lançar sua mente a algum lugar distante e ver, ouvir, sentir, cheirar e provar o que está acontecendo lá. Depois veio uma descoberta, chamada patetismo, pela qual a mente poderia retirar de si mesma a consciência de sofrimento e curar doenças. No início os homens de ciência apenas seguiram estas descobertas, como ramificações da ciência natural. J. Penn Lewis. Mas, devido à multiplicação desses fenômenos miraculosos, a parapsicologia logo se tornou uma ciência própria. Para os praticantes dessa ciência, estes fenômenos são bastante naturais. Para nós são ainda mais naturais, por sabermos que são simplesmente as consequências da liberação do poder latente.
Os psicólogos afirmam que no interior do homem existe uma tremenda ordem de poder, o poder do autocontrole, o poder criativo, o poder reconstrutivo, o poder da fé, o poder de estimular e o poder de revivificar. Tudo isso pode ser libertado pelos homens. Um livro de psicologia vai tão longe a ponto de proclamar que todos os homens são deuses, só que este Deus está aprisionado dentro de nós. Sendo ele libertado dentro de nós, nos tornamos todos deuses. Quão semelhantes são estas palavras àquelas de Satanás? A regra comum. Seja na China ou nos países ocidentais, todas estas práticas de respiração, ouvimos algo dos atos miraculosos do hipnotismo. Na China existem adivinhos cujos atos de predição são bem conhecidos. Todo dia eles entrevistam apenas uns poucos clientes. Devotaram muito tempo e energia no aperfeiçoamento de sua arte, e suas predições são maravilhosamente exatas. Os budistas e taoístas têm suas proezas miraculosas. Embora não faltem evidências de engano, as manifestações sobrenaturais são aparentemente inegáveis. A explicação para estes fenômenos é simples: eles, por acaso ou dirigidos pelo espírito maligno, descobrem algum método ou métodos de práticas ascéticas que os capacitam a executar proezas extraordinárias. Pessoas comuns não sabem que possuem este poder nelas. Outras, com algum é isso. Nós que temos sido ensinados por Deus sabemos que esta capacidade é o poder latente da alma do homem, o qual está agora confinado pela carne, através da queda de Adão. Este poder caiu com o homem de tal modo que, de acordo com a vontade de Deus, não deveria ser mais usado. Mas é o desejo de Satanás desenvolver esta capacidade latente, a fim de fazer o homem sentir-se tão rico quanto Deus, segundo o que havia prometido. Assim o homem adorará a si mesmo, embora indiretamente seja uma adoração a Satanás. Por isso, Satanás está por trás de todas estas pesquisas parapsíquicas. Ele está fazendo o melhor que pode para usar a energia latente da alma, para alcançar seu alvo. Por esta razão, todos os que desenvolvem seu poder da alma, não podem evitar a comunicação com o espírito maligno e de serem usados por ele. Ou este assunto de outro ângulo. Dois métodos parecem existir, através dos quais os homens podem alcançar conhecimento e poder proibidos e obter acesso a uma relação proibida. Aquele que seguir o primeiro, deve colocar seu corpo sob o controle de sua própria alma, a fim de poder projetá-la. O desenvolvimento dessas faculdades é, sem dúvida, possível somente a poucos, e até mesmo no caso deles, só podem ser alcançados por meio de um longo e severo curso de treinamento, cujo propósito é quebrar o corpo levando-o a uma completa sujeição e produzir uma perfeita apatia com respeito a todos os prazeres, dores e emoções desta vida, a fim de que nenhum elemento perturbador possa desordenar a tranquilidade e controle de inteligências exteriores. Devemos prestar atenção aqui principalmente no primeiro método, isto é, a ativação do poder latente da alma de alguém. Seu ponto de vista coincide com o nosso completamente. As práticas ascéticas dos budistas, a respiração abstrata do taoísmo, a meditação e concentração mental e todas as variedades de meditações, contemplações, os pensamentos concentrados e não pensar em absolutamente nada, e centenas de atos semelhantes que as pessoas praticam, é julgada, tornando assim possível a liberação do poder latente da alma. A razão por que tal coisa não se manifesta em todos, é porque nem todas as pessoas podem romper a barreira da carne e levar todas as expressões físicas comuns à perfeita tranquilidade. Alguns fatos. Há muitos anos passados eu travei conhecimento com um indiano. Ele me falou sobre um amigo no hinduísmo que podia revelar, com precisão, os segredos das pessoas. Certa vez ele desejou testar a capacidade do seu amigo hindu. Convidou-o então à sua casa e com toda certeza o hindu pode revelar tudo o que tinha sido colocado dentro de uma gaveta na casa. Mais tarde, meu conhecido indiano solicitou a seu amigo hindu para ficar do lado de fora e aguardar, enquanto ele embrulhava um valioso objeto em pano e papel antes de colocá-lo dentro de uma caixa e pô-lo numa gaveta trancada. Seu amigo retornou ao interior da casa e disse qual era o objeto valioso sem errar. Isto era inquestionavelmente devido ao exercício do poder da alma, que podia penetrar através de todas as barreiras físicas. A senhora Jessie Penn-Lewis, a quem citamos atrás, um homem que tinha acesso aos mais altos círculos da sociedade em Simla,
a residência de verão do governo da Índia, o qual me contou certa noite sobre sua conexão com os Mahatmas da Índia e em outros países da Ásia. Ele disse que conhecia os grandes eventos políticos semanas e meses antes deles ocorrerem. Eu não dependo de notícias em telegramas e jornais. Eles registram acontecimentos passados, mas nós os conhecemos antes de ocorrerem, disse ele. Como pode um homem em Londres saber o que acontece na Índia e vice-versa? Explicaram-me que era devido à Fossa da Alma, sendo projetada pelo homem que conhecia o segredo dos Mahatmas, revista O Vencedor de 1921 a 23, citado em Alma e Espírito, por J. P. Lewis. Citando o livro Dinâmicas Espirituais, de Wilde, Pember registrou que um perito pode conscientemente ver as mentes dos outros, agir através da sua fossa da alma sobre espíritos externos, acelerar o crescimento. Pode também enviar sua alma a uma distância e de lá, não apenas ler os pensamentos dos outros, mas falar e tocar naqueles objetos distantes. Não apenas isso, pode manifestar a seus amigos distantes seu corpo espiritual na semelhança exata daquela da carne. O perito pode, além do mais, criar, da múltipla atmosfera circunstancial, a semelhança de qualquer objeto físico ou ordenar a eles que nenhuma a sua presença, Pember op citação. Estes fenômenos miraculosos na religião e na ciência são apenas a manifestação do poder latente do homem, o qual, por sua vez, é usado pelo espírito maligno. Todos eles seguem uma regra comum: romper o cativeiro da carne e liberar o poder da alma. A diferença entre nós, os cristãos, e eles, encontra-se no fato de que todos os nossos milagres são de Satanás, através do qual ele realiza seus fins malignos. Deus, entretanto, nunca opera com o poder da alma, pois é sem utilidade para ele. Quando nascemos de novo, nós nascemos do Espírito Santo. Deus opera pelo Espírito Santo em nosso espírito renovado. Ele não tem nenhum desejo de usar o poder da alma. Desde a queda, Deus proibiu o homem de usar novamente seu poder original da alma. Não usemos este poder de modo algum. Não podemos dizer que porém, todos estes fenômenos são produzidos pelo poder latente da alma após a queda de Adão. Como cristãos, devemos ser cautelosos nesta última era, para não despertarmos a energia latente da alma, seja proposital ou involuntariamente. Voltemo-nos novamente para as escrituras lidas no começo. Notamos que no fim da era a obra particular de Satanás e dos espíritos malignos sob sua direção será comerciar com o poder da alma do homem. A intenção é simplesmente encher este mundo com o poder latente da alma. Um correspondente de uma revista fez a seguinte comparação: as forças da psique, alma, dispostas contra as forças do pneuma, espírito. Todos os que têm discernimento espiritual e sensibilidade, conhecem a realidade dessa declaração. O poder da alma lança-se sobre nós como uma torrente. Fazendo uso da ciência, psicologia e parapsicologia, religião e até mesmo de uma igreja ignorante, todavia este é apenas o preparo último e final de Satanás para a manifestação do anticristo. Aqueles que são realmente espirituais, isto é, aqueles que rejeitam o poder da alma. A atmosfera inteira está tão escurecida que eles acham difícil avançar. Porém, esta é também a preparação de Deus para o arrebatamento dos vencedores. Precisamos entender o que é poder da alma e o que esta força da alma pode fazer. Mente aumentadas, talvez mais do que 100 vezes. Satanás realizará muitas proezas surpreendentes através do uso do poder da alma, a fim de enganar os eleitos de Deus. Estamos aproximando agora do tempo da grande apostasia. O mover está aumentando rapidamente, observou a Sra. Pen Lewis. A mão do arqui-inimigo de Deus e do homem está no leme e o mundo se apressa para a hora negra, quando, por um breve período, Satanás será então o Deus desta era, governando através de um super-homem cuja parousia aparecimento não poderá demorar. O que é o poder da alma? Indo às Escrituras e sob a iluminação do Espírito Santo, os crentes devem reconhecer que este poder é tão infernal. Satanás está utilizando agora este poder da alma para servir como um substituto para o Evangelho de Deus e seu poder. Ele tenta cegar os corações das pessoas por meio dos prodígios do poder da alma para aceitar uma religião sem sangue. Ele usa também as descobertas da ciência psíquica para lançar dúvidas sobre o valor de ocorrências sobrenaturais no cristianismo, levando pessoas a considerá-las como sendo de igual modo, nada mais do que o poder latente da alma. Ele visa substituir a salvação de Cristo pela força psíquica.
O esforço moderno de mudar maus hábitos e temperamentos pela hipnose é um precursor a este objetivo. Os filhos de Deus só podem ser protegidos pelo conhecimento da diferença entre espírito e alma. Se a obra profunda da cruz não for aplicada à nossa vida adâmica, e se pelo Espírito Santo uma união de vida real não for realizada com o Senhor ressurreto, podemos inconscientemente desenvolver nosso poder na alma. Aqui pode ser útil citar novamente a Sra. Penn Lewis. O campo de batalha hoje é a força da alma versus a força do Espírito. O corpo de Cristo está, pela energia do Espírito Santo nele, avançando para o céu. A atmosfera do mundo está obscurecendo-se com as correntes psíquicas, atrás das quais estão concentrados os inimigos dos ares. A única segurança para o Filho de Deus é um conhecimento experimental da vida de união com Cristo, onde ele habita com Cristo em Deus, acima dos ares envenenados, nos quais o príncipe das potestades do ar realiza seu trabalho. Somente o sangue de Cristo para a purificação, santo, continuamente declarado, revestido e exercido, conduzirá os membros do corpo em vitória para se unirem ao cabeça que ascendeu ao céu. Minha esperança para hoje é maligno. Não devemos usar o poder que provém de nós, devemos antes, usar o de trabalho. Nós, por essa razão, precisamos exercer grande cuidado contra o engano de Satanás.